Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre os agentes etiológicos presentes no trato genital feminino. Essa aula seria um estudo de casos clínicos, porém eu tive alguns contratempos e a gente vai deixar então gravado o conteúdo da aula para que vocês possam na próxima semana assistir aos casos clínicos já com mais base, inclusive para identificar os agentes etiológicos. Bom, a microbiota vaginal ela é constituída por um bacilo, o Bacillus de Döderlein, que é considerado uma bactéria residente normal do trato genital feminino, e a mulher precisa do Bacillus de Döderlein para quê? Para manter o pH vaginal ácido, impedindo que bactérias patogênicas causem a invasão do epitélio vaginal. Então, enquanto tiver o Bacillus de Döderlein, não vai acontecer a invasão, no caso, por bactérias patogênicas, como, por exemplo, os bacilos, outros bacilos, os bacilos patogênicos, cocos, Gardnerella vaginalis. Então, enquanto a gente tiver o Bacillus de Döderlein, a gente não vai ter a Gardnerella vaginalis. Às vezes, na segunda fase do ciclo, durante o predomínio da progesterona, pode ser que haja uma inflamação inespecífica com a presença do Bacillus de Döderlein, mas isso não é nada grave, isso acontece geralmente devido ao processo de citólise e restos celulares, debris celulares que ficam na célula devido à ação do Bacillus de Döderlein sobre o citoplasma da célula intermediária, onde ele faz a lise daquele citoplasma, ele come aquele citoplasma que contém muito glicogênio, e isso pode então levar a uma inflamação inespecífica, sem um agente etiológico patogênico no caso, Mas isso é algo normal, considerado normal, que não causa problemas para a paciente. Então aí está a cara do Bacillus de Döderlein ou Lactobacillus spp, que mantém, no caso, o trato genital feminino ácido. E aqui a gente observa núcleos nus, com restos celulares no fundo, que é justamente o processo de citólise. Esse processo de lise do citoplasma pela ação dos bacilos de Döderlein, o que eles fazem? Eles se alimentam do glicogênio que está aqui contido no citoplasma da célula e acaba deixando os núcleos nus. Mais uma vez, Bacillus de Döderlein com citólise, bem bonito, os núcleos nus e os bacilões aí se alimentando do glicogênio presente no citoplasma das células intermediárias. Bom, e quando a flora vaginal ou microbiota vaginal encontra-se alterada? Quando a gente tem a ausência de Bacillus de Döderlein, então eu não tenho ali uma bactéria para manter aquele pH vaginal adequado, então ocorre a invasão por outros tipos de micro-organismos, outras bactérias, ou fungos, ou protozoários. Lembrando que eu posso ter Bacillus de Döderlein com Cândida, que é um fungo, e posso ter Bacillus de Döderlein com Trichomonas vaginalis, que é um protozoário, tá? Eu só não tenho Bacillus de Döderlein com a Gardnerella. Isso eu não tenho, porque são duas bactérias e devido às características de cada uma, de colonização de cada uma, elas não coabitam o mesmo local. Além do Bacillus de Döderlein, outra inflamação inespecífica que a gente pode contar com isso, que pode aparecer no esfregaço cérvico-vaginal é a presença de cocos. Geralmente, as mulheres menopausadas possuem cocos em seus esfregaços, tá? Então, substituição do Bacillus de Döderlein por cocos na mulher quando ela está na fase de menopausa, que também é uma coisa normal. Pode levar uma exudação, pode levar a presença de neutrófilos, às vezes até de histiócitos, mas não é algo que seja muito preocupante em relação a um desenvolvimento de um processo inflamatório para a paciente. Então aqui, justamente um quadro atrófico, a gente percebe as células parabasais, células profundas, devido à falta de ação hormonal nessa paciente, ela tem predomínio de células parabasais em seu esfregaço, e no fundo aqui, essa sujeirinha, essa poeirinha, que são os cocos. A gente pode ter também flora bacteriana mista, quando a gente encontra cocos e bacilos. Isso é mais comum, principalmente no início do período menstrual, quando você tem, então, o final da menstruação e o início da
do outro ciclo, né? Com o epitélio sendo renovado, aí você tem ali uma troca de bactérias, uma alteração no pH, então você pode ter cocos e bacilos, levando a uma inflamação vaginal, a uma inflamação do trato genital feminino, não necessariamente algo muito grave, não necessariamente uma inflamação muito intensa, mas pode acontecer também um intenso exudato neutrofílico, e nesse momento a gente não consegue então avaliar o ciclo hormonal da paciente. Quando você tem um processo inflamatório muito intenso, você não consegue caracterizar o ciclo hormonal, né, o padrão hormonal da paciente. Então você tem que fazer um adendo no laudo dizendo que a avaliação hormonal foi prejudicada devido ao intenso processo inflamatório. A vaginose bacteriana é algo muito comum no trato genital feminino, causado pela bactéria Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria gram-variável. E além de ser gram-variável, ela é um cocobacilo, tá? Então ela tem essa aparência ovalada, tá? E qual é a característica da Gardnerella? A Gardnerella é uma das poucas, né? Se não, acho que é a segunda e única bactéria que a gente consegue diagnosticar através do esfregaço cérvico-vaginal. Cocos, os bacilos patogênicos, a gente não consegue fazer o diagnóstico do tipo de espécie, né? Porque a gente não faz um antibiograma, a gente não faz uma cultura, nada disso. A gente observa apenas a morfologia. Então, bacilos de Borderline, a gente sabe que são os bacilos de Borderline devido ao tamanho deles e à ação da citólise, e a Gardnerella devido a isso aqui, a Klucel, né? Então, a Gardnerella, ela tem essa característica que é a Klucel, e aí a gente pode, então, caracterizar que é uma vaginose bacteriana causada por Gardnerella vaginalis. E além disso, a outra característica da Gardnerella é a ausência de neutrófilos. Não tem uma exudação intensa, não tem neutrófilos, não tem estiócitos, como por exemplo num processo de infecção por protozoários, como tricomonas vaginalis. E o que são as Klucels? São essas células aqui, ó, células-alvo, onde você tem predomínio no citoplasma das bactérias, né? Então, vocês estão vendo aqui essa sujeirinha, que é a Gardnerella, então ela prefere ficar em cima do citoplasma, e quando a gente vê essas imagens, a gente sabe que a gente tem aqui, então, uma Gardnerella vaginalis, uma vaginose bacteriana. Que bonita essa célula, uma Klucel aqui, ó, bem bonita. Você vê no citoplasma a disposição da bactéria. Outra característica que eu esqueci de falar, a Gardnerella vaginalis, ela costuma deixar o núcleo picnótico. Então, é uma característica da Gardnerella deixar o núcleo picnótico. E devido a isso, ela é uma bactéria que mascara a ação do HPV, dificultando, né, a análise, a detecção dos halos coelocitóticos principalmente. Mais uma vez aqui, ó, eu gosto muito da Gardnerella, até porque no processo de aprendizado, né, da citopatologia, da citologia oncótica, cérvico-vaginal, é a mais fácil, né? Você aprende muito rápido a identificar a Gardnerella. Eu aprendi muito rápido a identificar a Gardnerella e meus alunos também identificam muito rápido. É assim a primeira coisa que eles pegam. Eu acho que pela essa característica do fundo, do núcleo picnótico e da questão da Klucel, né? Você consegue identificar muito fácil. Cândida não é uma bactéria, é um fungo, né? O trato genital feminino, ele também pode ser colonizado por um fungo, e acontece muito, né, que causa aquela coceira desconfortável para a mulher, e devido à questão das características fisiológicas do trato genital feminino, da mucosa do trato genital feminino, é muito comum você ter a cândida, devido à questão da presença da umidade, do açúcar, devido ao glicogênio, né, do muco, né, da mucina que é produzida, né, no período progestacional, e rico em glicogênio, inclusive. Então, é um prato cheio para o desenvolvimento da cândida. Além disso, os hábitos sociais das mulheres hoje em dia, calça jeans apertada, né? O pessoal usa 2 números a menos do que o seu número, né? O seu manequim normal, para ficar uma calça justa. Eu até brinco que Deus é justo, mas tem cada calça jeans que é muito mais justa que Deus. E aí acaba propiciando o desenvolvimento de cândida. Também pode acontecer nos casos de verão, onde as mulheres vão para a praia, para a piscina e acabam secando a roupa de banho no corpo, propiciando o desenvolvimento da cândida. E a cândida ou monilha
causa a monilise, que é uma citologia inflamatória por monilise. E qual é a característica? Ou as hifas, que são septadas aqui, a gente consegue enxergar a septação, ou os esporos. Os esporos, eles são muitas vezes confundidos com espermatozoides, né? Porque a gente consegue detectar o espermatozoide no esfregaço cérvico-vaginal. Claro, algumas vezes a gente consegue identificar o flagelo, outras não. Mas no primeiro momento, quando você não tem muita experiência ainda, você muitas vezes você vê ali um monte de espermatozoide e acha que é esporo de Cândida e não é. É apenas o esporo. Então, aqui está o esporo. Essa formação aqui de cima são polimorfos nucleares neutrófilos. E esse avermelhadinho aqui, ó, saindo da hifa, é um esporo, tá? Igual aqui. Esse é o segundo mais fácil de identificar. Aqui, Cândida. Então, a gente vê as hifas, né? E os esporos. Aqui tá muito fácil de ver. Tem uma certa sobreposição celular, isso é muito comum em citologia, somente citologia convencional. Em meio líquido isso é mais difícil de ver, mas no meio líquido você perde um pouco das características dos agentes, você não enxerga tão bem como no convencional. Eu prefiro o convencional para enxergar agente, mas no meio líquido você tem aquela monocamada que muitos profissionais gostam também. É uma questão de escolha, né, de gosto. Então aqui a gente vê, ó, bonita a hifa e os esporos avermelhados. Aqui no meio, né, do vucu-vucu celular, você vê então células intermediárias, células superficiais. Essa diferenciação na coloração é se a célula ela é mais ácida ou não. Então, quanto mais superior essa célula estiver no epitélio, mais ácida ela vai ser, né? Então, por isso essa coloração mais avermelhada. E quanto mais inferior, mais azulada ela vai ser. E aqui a gente tem uma baita hifa com alguns esporos ali saindo das hifas. A gente pode ter a candidíase, pessoal, só com esporo, tá? Então, a gente pode encontrar um esporo lá. Às vezes não tem nem neutrófilo, porque quando tem muita hifa, tem mais neutrófilo. Quando tem só esporo, às vezes nem tem neutrófilo. Você pega ali de ter prática mesmo, você consegue enxergar aquele esporozinho lá no meio das células, tá? Mas você pode dar uma citologia inflamatória com esporos também, mesmo que não tenha neutrófilo. Se você encontrou um esporo, você pode colocar aquilo como citologia inflamatória, presença de esporos de Cândida ou Monilha. Aí mais de perto, olha que lindo, eu acho lindo, né? Os esporos ali tão bonito e a hifa. E aqui tá no meio do vucu-vucu, tá até inclusive dessecado, é como a gente vê as lâminas na vida real, na nossa rotina, né, dentro do laboratório. Então tudo misturado ali, neutrófilo, e aí você vê muco misturado com uma flora mista no fundo, né? E aqui, ó, a hifa, tá? A hifa. Agora o mais difícil, aquilo que deixa todo mundo doido, que são os tricomonas vaginais. É o mais difícil de enxergar realmente. Eu digo que a lâmina que tem tricomonas vaginais, ela fala com você. Então, assim como a de Cândida também, eu esqueci de falar, mas a de Cândida ela também fala. Ela te mostra que ela tá ali. Então, conforme a prática, né? Então, microscopia, dá-lhe microscopia. Conforme a prática, você vai bater o olho e você vai saber o que tem ali. Você só vai procurar para confirmar o que tem. Então, aqui no caso, a gente vê aqui, ó, os tricomonas estão até gordinhos, né? Aqui, ó, que bonitões eles, aqui. Aqui outro, aqui mais um. E a característica do tricomonas não é igual da parasitologia. A gente não vai enxergar o tricomonas igual a gente encontra nas lâminas preparadas para a parasitologia. Aqui a gente quase não vê o flagelo dele. A gente vê um núcleo fosco, tá? E meio sombreado, tá? Algo assim que a gente sabe que é o tricomonas, porque a gente conhece a morfologia dele, mas ele não tá bonitinho igual do livro. Então ele tem essa cara aqui. E qual é a outra característica? Ele causa um halo inflamatório através do núcleo, que é o halo perinuclear. Inclusive, o halo perinuclear é uma característica inflamatória. Células inflamatórias, esfregaços que contêm agentes etiológicos possuem o halo perinuclear ao redor do núcleo, tá? Tricomonas vaginalis geralmente aparece com esse tipo de célula aqui, de bactéria aqui no fundo, tá? Pode aparecer com Gardnerella, com Coccus. Ele não aparece sozinho, ele aparece com outro tipo de bactéria. E pode aparecer também com Cândida. Então, a mulher pode ser sorteada e ter
uma flora cocóide com tricomonas, com cândida. Ou pode ter gardnerella, tricomonas e cândida. Ela pode ter tudo, né? Foi sorteada, tá? Tricomonas é mais comum em mulheres idosas, devido à questão do descuido com a higiene, mas também pode ser encontrado em mulheres mais jovens e estão relacionados geralmente à falta de saneamento básico. Ele proporciona uma inflamação bem intensa no trato genital feminino, uma agressão bem intensa ao epitélio, então inclusive não dá para fazer a avaliação hormonal da paciente quando ela tem tricomonas, e causa um desconforto para a paciente devido ao odor muito fétido do seu corrimento, né? Que ele causa um corrimento fétido. Aqui mais uma vez, ó, a gente tem um aqui, outro aqui, deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui em cima, aqui, tá? Então a gente tem os tricomonas bem bonitões aí. É o mais difícil de aprender na questão de agente etiológico. Eu acho que os agentes, eles são inclusive mais difíceis de você detectar do que um halo coelocitótico, por exemplo. Porque o HPV, você bate o olho nele, você sabe que aquilo ali é um halo coelocitótico do HPV. Agora, o tricomonas, ele tem, né? Depende muito de como ele está disposto na lâmina, desse esfregaço, como é que foi feito, se tem sobreposição celular, se ele está gordinho, se ele está magrinho, porque ele faz o canibalismo, ele come as células, né? Geralmente eles ficam ao redor, igual esse aqui, ó. Ele fica ao redor da célula para comer a célula. Ele vai ficando gordinho. Agora tem os que são mais magrinhos, aí você não consegue enxergar. Detectar o núcleo fosco dele aqui, ó, para você saber que é o tricomonas. Então, para você ter a memória fotográfica aqui na sua mente do que é o tricomonas na citologia oncótica, você tem que um pouco desvencilhar do que você vê na morfologia, por exemplo, de um livro de parasito, porque ele é diferente. Então, começa a observar, se você não tem um microscópio em casa, grava uma imagem dessa, por exemplo, no seu celular e começa a identificar onde está o tricomonas para você fazer aquela memória fotográfica. Porque quando você pegar a lâmina, se você pegar um vulto de tricomonas, você já vai saber. O problema é que o pessoal liga muito à questão da parasitologia. E a gente tem essas diferenças, né, entre as áreas. Tem jargões próprios, por exemplo, a patologia, tem alguns termos próprios dela, citologia também, tá? Como epitélio escamoso, ou malpighiano, enfim. São essas coisas que só quem está dentro ali do laboratório vai pegando, né? E aí quem trabalha com isso fala a mesma língua, e às vezes você vai apresentar o seu trabalho e com pessoas que não compreendem, né? Não vivem esse dia a dia do laboratório e acham estranho, mas aí você explica e fica tudo bem, tá bom? Aqui mais um, ó. Olha aqui que bonitão. Aqui, 1, 2, 3 aqui, aqui no meio tem um monte, olha aqui quantos, mais aqui, enfim, tá dominado de tricomonas aqui, né? E aí a gente vê a característica dele, ó, que são justamente os halos perinucleares ao redor do núcleo, que é a característica da célula inflamatória. Tá certo, pessoal? Então, são esses os agentes etiológicos que eu queria mostrar para vocês. A gente vai fazer a nossa discussão de casos, então, brevemente sobre isso. E nossa próxima aula eu pretendo mostrar as características das alterações virais na célula, por exemplo, a ação do herpes vírus e a ação do HPV, tá certo? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.